Olá, bem-vindo à Dose Jurídica, meu nome é Pedro Alho e no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que você esteja na fase oral de um concurso público e o examinador te perguntasse: candidato ou candidata, o que é escada pontiana? Você saberia responder? Caso você já saiba a resposta, meus parabéns, mas fique no vídeo. Direito e concurso público é revisão. Estudar sob revisão sempre. Caso você não saiba, você vai aprender agora. Se liga no vídeo. Antes de tudo, o instituto se chama Escada Pontiana em homenagem ao criador da teoria, o saudoso jurista civilista Pontes de Miranda. E o que ele dizia? Que o negócio jurídico ele possui 3 planos de formação de sua Constituição: a existência, a validade e a eficácia. E por que escada? É porque, para que o negócio jurídico efetivamente surta seus efeitos finais em plenitude, ele deveria ultrapassar essas 3 esferas, um a um. O primeiro plano da existência, o segundo degrau da validade e, por fim, o terceiro degrau da eficácia. O plano da existência são aqueles elementos sem os quais o negócio jurídico sequer existe. E a doutrina elenca 4 fundamentalmente, que são agente, vontade, forma e objeto. Você vê que esses elementos eles são substantivos. Isso vai ser importante quando nós formos estudar a validade. Peguemos como exemplo o requisito do agente. Todos sabem que somente adquire direitos e obrigações na ordem civil os humanos, as pessoas, e a capacidade começa com o nascimento com vida. Pois bem, então imaginemos um contrato de compra e venda celebrado por um humano A e um camelo B. Esse negócio jurídico existiria? Não. Por quê? Porque o camelo ele carece de personalidade jurídica. Então, nosso exemplo, nosso contrato de compra e venda, nem sairia da esfera do plano de existência. A mesma situação, por exemplo, com o requisito forma. Um contrato de compra e venda, ele pode ser celebrado oralmente? Para existir, pode. Mas será que todos os contratos de compra e venda orais são possíveis, são válidos no ordenamento jurídico? Essa é uma pergunta que está no plano da validade que nós vamos ver agora. A validade são os elementos substanciais do ato, para que ele surta efeitos no meio jurídico. E o artigo 104 do Código Civil elenca os seus requisitos. Vamos à leitura para melhor compreensão. A validade do negócio jurídico requer, inciso 1º, agente capaz. Inciso 2º, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso 3º, forma prescrita ou não defesa em lei. A vontade, que é um requisito da existência, também é um requisito da validade. Mas a vontade aqui ela tem que ser livre, sem nenhum vício de consentimento. Em vários dispositivos a vontade livre é elencada. Eu vou dar aqui o exemplo, o artigo 107, primeira parte, que estabelece: a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial. Mas vamos lá. Nos elementos de existência, eles eram substantivos. Já os requisitos de validade, eles são adjetivos, 2 substantivos. Então, quando o legislador estabelece agente, ele tem que ser capaz. Quando estabelece objeto, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Quando estabelece uma forma, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Então, no exemplo que eu elenquei anteriormente, um contrato de compra e venda feito por humanos, ele existe. Mas para que ele seja válido, as 2 pessoas têm que possuir capacidade. E a capacidade aqui não é a jurídica, que decorre do nascimento com vida, mas sim a capacidade de fato, ou seja, aquela suficiente para contrair direitos e obrigações por si. Por exemplo, um incapaz menor de 16 anos, ele não tem capacidade de fato, ele precisa ser representado pelos seus pais. Então, no caso proposto, um contrato de compra e venda entre A, maior de 18 anos, e B, 12 anos, não seria válido, porque o agente careceria de capacidade. A forma, um exemplo muito interessante também que temos no Código Civil é o artigo 108, que assim estabelece: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ou seja,
A lei, ela exige que, em um contrato de compra e venda, dispondo sobre bens imóveis de valor acima de 30 salários mínimos, que a forma seja escritura pública. Como eu disse, ela é da substância do ato. Veja que a lei disciplina é essencial à validade dos negócios jurídicos. Então, é da própria substância. Veja, a forma por si só, ela não é suficiente para tornar válido o negócio jurídico. Logo, um contrato de compra e venda sobre um bem imóvel acima de 30 salários mínimos por escritura particular, ele existe, mas não é válido. Por fim, o último plano é da eficácia, que vai versar sobre o momento que aqueles efeitos do negócio jurídico são concretizados. E fica muito claro que as partes podem compactuar um negócio jurídico, embora existente e válido um determinado termo, um tempo para que aquele efeito se concretize. Nós vamos ver os elementos acidentais do negócio jurídico em um vídeo mais para frente no canal. Mas eu posso estabelecer um exemplo aqui. Imagine o mesmo contrato de compra e venda celebrado entre A e B, dispondo sobre imóvel cujo valor é acima de 30 salários mínimos, atendido o requisito legal da escritura pública, mas que B e A pactuem que o início para o exercício do usufruto daquela propriedade constituída só irá começar 1 ano depois da assinatura da escritura pública. Então aqui nós temos um termo inicial que afasta os efeitos do negócio jurídico, a concretização dos efeitos do negócio jurídico por 1 ano. Assim, esses são os 3 elementos que configuram o negócio jurídico, a chamada escada pontiana: o plano de existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtem o vídeo, podem compartilhar à vontade nas redes sociais e até a próxima.